Então, a internet está muito revoltada com essa tendência do TikTok de mulheres saindo em defesa de uma assassina de 3 dos próprios filhos, Lindsay Clancy. E para quem não sabe os detalhes, essa mulher estava passando por algum tipo de surto psicótico, de acordo com o tribunal. É isso que ela está tentando alegar no tribunal. E ela matou 3 dos seus filhos, incluindo um bebê de 8 meses. E agora, há centenas de milhares de mulheres no TikTok saindo em defesa dela, dizendo coisas como: "Eu também, Lindsay, eu também." E enquanto eu fico tão furiosa e irritada com essa tendência, posso dizer que também estou totalmente de coração partido por vivermos em uma realidade em que mães realmente acham que as dificuldades de ser mãe tornam aceitável matar crianças? Quero dizer, eu não estou surpresa. Essas são as mesmas mulheres que apoiam o direito ao aborto. Elas acreditam que se é difícil para uma mulher ter um filho, então ela tem o direito de se livrar dele. Então por que isso não seria verdade mais tarde, especialmente se elas estiverem passando por um surto psicótico? Mas, gente, eu acho tudo isso de partir o coração. E nós vamos entrar nos detalhes disso e tentar explicar um pouco essa moda de, mais uma vez, centenas de milhares de mulheres saindo em apoio a uma mãe assassina claramente psicótica. Eu realmente não acredito que estou dizendo essas palavras. Mas será que a gente pode parar um segundo para perceber que isso é mais de partir o coração do que revoltante? E todo esse circo que está acontecendo agora, entre comentaristas conservadores, alguns que estão se posicionando de forma extremamente contrária a isso, outros que têm um pouco mais de simpatia por toda essa situação, esse não é o assunto. O assunto aqui são 3 crianças que foram assassinadas. E isso simplesmente não está certo. E, gente, nós vamos entrar nos detalhes do que aconteceu. Então, se você não quiser ouvir sobre isso, aviso de conteúdo sensível. É só pular os próximos 2 minutos. Eu sei que algumas de vocês estão bravas comigo agora, mas infelizmente, meninas, eu vou ter que insistir nisso. É indiscutível que Lindsay Clancy está sendo julgada pelo assassinato de seus 3 filhos: Cora, de 5 anos, Dawson, de 3 e Kaylan, de 8 meses. Ela estrangulou cada um deles por pelo menos 4 minutos, usando 3 faixas de exercício diferentes. A promotoria diz que foi um assassinato premeditado, e a defesa diz que ela fez isso, mas que não pode ser responsabilizada criminalmente porque estava passando por um surto psicótico agudo. O próprio advogado de Lindsay disse em sua declaração de abertura que ela tem transtorno bipolar e que a medicação piorou a situação, e que no dia em que ela matou aqueles 3 bebês, ela ouviu uma voz dizendo: "Esta é sua última chance. Mate as crianças para que você possa se matar." Ela estava agindo normalmente no dia 24 de janeiro, o dia dos assassinatos. Ela levou Cora a uma consulta médica de manhã. Ela estava brincando na neve com as crianças. Ela enviou fotos disso para o marido. Depois, ela mandou uma mensagem para Patrick pegar comida para a viagem no 3V e comprar remédio para a filha deles. Em seguida, ela ligou para o 3V e fez um pedido. E sabemos que ela usou o Apple Maps para ver quanto tempo ele levaria para chegar ao restaurante e voltar. Pat Quero dizer, esse pobre pai. fez essas tarefas das 17h15 até as 18h09. Quando ele voltou, encontrou ela deitada na neve, com os braços e o pescoço cortados. Ela estava paralisada, depois de ter se jogado da janela, e as crianças não respondiam, ainda com a faixa no pescoço. Ele tentou socorrê-los, mas para Cora e Dawson já era tarde demais. O bebê de 8 meses, porém, resistiu por mais 3 dias com suporte de vida. Ok, então ambas as partes reconhecem tudo isso. E alguns estão dizendo que ela deveria ir para a cadeira elétrica, e outros dizem que ela deveria ser internada. Também há pessoas dizendo que foi o marido dela quem fez isso. E ainda tem gente colocando nos vídeos a legenda igual a Lindsay, por todo o TikTok. Agora virou uma tendência em que mulheres insinuam que também estão no ponto de querer estrangular seus filhos até a morte. Eu acho essa última bem estranha. Eu acho de partir o coração. Posso ser honesta? Eu acho de partir o coração. Eu nem sei. Eu estou revoltada. Eu estou revoltada com uma sociedade que realmente lavou o cérebro dessas mulheres com ideologias tão insanas que elas veem as dificuldades e os desafios de criar seus filhos como algo que faz com que considerem até fazer mal a eles, em vez de enxergar isso como a maior honra de suas vidas. O que deu errado com a nossa sociedade? Quero dizer, essas mulheres estão perturbadas. Agora está viralizando muito um vídeo de uma mulher que está queimando seus filhos, tá? Queimando os próprios filhos. Essa mãe em Miami derrama cera quente nas mãos do filho pequeno e põe fogo na cozinha em vídeo, tá? Porque ela tem um problema de saúde mental. E, quero dizer, o quê? O quê? E agora você tem esses vídeos de fúria pós-parto dizendo que isso tomou conta de mim. Então você tem essas atitudes performáticas, egocêntricas, essas besteiras infantis de uma narcisista teatral que vai deixar todo mundo realmente irritado. Tipo, isso é o que eu preciso fazer para regular minhas emoções. Eu tenho que ser violenta porque estou passando por um momento tão difícil. Será que realmente chegamos ao ponto, a um ponto de fato na sociedade, em que as mulheres não conseguem regular suas emoções o suficiente para lidar com o fato de que a maternidade é difícil sem surtar na frente de uma câmera? Ela precisa jogar esses pedaços de gelo com raiva para satisfazer essa necessidade que ela tem de destruir. E sim, pode parecer loucura. Realmente parece loucura, só para constar, mas está ajudando muito ela. Eu só. Às vezes aparece uma nova moda, né? Tipo, jogar gelo na banheira para não machucar seu filho. Alguns dias, como mãe, minha paciência é difícil de controlar. Então, ao invés de entrar numa gritaria com meu filho pequeno, eu jogo gelo na minha banheira. Mentalmente perturbadas.
Literalmente, mentalmente perturbadas essas mulheres. Ok. E Matt Walsh está no centro da polêmica porque ele foi muito duro sobre isso. E, na verdade, Ben Shapiro já chamou a atenção dele por causa disso, porque ele não concorda com isso. Mas é realmente extraordinário, embora nada surpreendente, que durante uma semana em que mulheres de esquerda do país estão abertamente celebrando e canonizando o monstro que assassinou seus 3 filhos, um dos momentos mais feios e reveladores da história moderna. Alguns influenciadores e comentaristas conservadores decidiram gastar seu tempo direcionando sua raiva para mim, porque eu fiz um tweet que, segundo eles, foi um pouco ruim e horrível. Eu tenderia a pensar que a celebração aberta, generalizada e sem vergonha de mulheres que executam metodicamente todos os seus 3 filhos seria a manchete aqui, e que essa mulher e seus defensores seriam os vilões da história. Mas é claro, vivemos em tempos atrasados. E por isso, as pessoas estão falando de mim. Milhares de mulheres estão dizendo que Lindsay Clancy não poderia ter matado seus 3 filhos, porque ela é de leão, e leoninas não matam. E novamente, além do fato de que o caso da Lindsay é tão devastador, quero dizer, é impressionante como essas mulheres liberais têm exposto quão idiotas são de uma forma tão extrema. Escuta essa aqui. Ok, olha só isso, é realmente uma loucura. Mapa astral de Lindsay Clancy. É muito louco, eu não tenho horário de nascimento. Então, na verdade, você pode desconsiderar o ascendente, descendente, IC, MC, vértice. Sem casas. Não temos nada disso feito. Então, tipo, nem todos os aspectos são necessariamente verdadeiros, porque todos esses pontos a gente realmente não sabe. Eu só intentei novos. Mas, primeiro de tudo, a gente precisa mostrar. Ok, então se tem alguma coisa aqui, ela tem um nodo terrestre em Aquário, nodo sul em Leão. Ela está no retorno natal dela agora. Faz um tempo, mas eu precisava vir aqui só pra dizer que tenho acompanhado o julgamento da Lindsay Clancy, especialmente como mãe de 2 filhos, que lidou com muitos problemas de saúde mental pós-parto. E sabe, só acompanhando todos os mapas astrais, datas de nascimento e signos do zodíaco deles, ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele é um geminiano. O aniversário dele é 15 de junho. Eu sou geminiana. Meu aniversário é 14 de junho. Deixe-me te dar outro exemplo de quem é um geminiano. Também faz aniversário em 14 de junho. Homens e mulheres são diferentes. Tenha isso em mente. Por favor, não me julgue. Donald Trump. Às vezes eu me pergunto, como posso ser do mesmo gênero que essas pessoas? Tipo, será que eu tenho a mesma maldição mental que essas mulheres estão sofrendo? Quer dizer, será que eu tenho? Espero que não. Então, eu continuo vendo pessoas falando sobre o caso da Lindsay Clancy e um monte de conservadores estão se perguntando, tipo, como chegamos aqui como sociedade, onde um grande número de mulheres está defendendo Lindsay Clancy, que matou 3 dos filhos dela, estrangulando-os até a morte? Tipo, o que há de errado com as mulheres hoje em dia? E eu vou te dizer como chegamos aqui. É porque mais de 25% das mulheres nos Estados Unidos hoje fizeram exatamente o que a Lindsay fez. Elas fizeram exatamente a mesma coisa. Elas mataram seus filhos, certo? Elas mataram seus filhos indefesos e inocentes, tudo porque não os queriam. Eles estavam no caminho. E por isso, claro, elas sentem empatia por ela. Claro, elas estão tentando encobrir a própria culpa pelo que fizeram, justificando o que outra mulher fez quando tirou a vida dos próprios filhos. É a maneira natural de tentar lidar com o pecado, certo? Se você tem um problema com bebida, você se cerca de outras pessoas que bebem muito. Se você tem um problema com palavrões, você se cerca de pessoas que falam muitos palavrões. Isso é de partir o coração. Ela está claramente falando sobre aborto, não é? Quero dizer, mas de novo, a tendência dessas mulheres apoiarem Lindsay Clancy, arrecadarem muito dinheiro para ela e sustentarem algum tipo de teoria da conspiração sobre sua inocência indica 2 coisas. Primeiro, a total deterioração mental que as mulheres progressistas sofreram por causa do TikTok e de ler só conteúdo erótico o dia inteiro e true crime. eu como doces. Eu penso assim. Elas não têm nenhum tipo de intelectualidade de verdade. Mas, mais importante ainda, número 2, a hipocrisia e o fato evidente de que elas na verdade não querem igualitarismo. Elas querem continuar abrindo exceção para as mulheres, pintar as mulheres como vítimas e livrá-las de qualquer responsabilidade por tudo. Sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Quero dizer, essa tendência das mulheres serem. Essa tendência de mulheres colocarem a câmera e mostrarem suas dificuldades de estar com bebês é algo que eu realmente não apoio. Ou serem horríveis com os bebês. Alguém escreveu isso. Não faça isso. Nosso trabalho é proteger as crianças, não provocar bebês de propósito. Eu simplesmente odeio isso. Eu odeio isso. Lindsay Clancy é uma verdadeira monstra que estrangulou 3 crianças até a morte. Ela não merece nenhuma simpatia de ninguém. Só a pena de morte seria suficiente. Essa mulher matou os próprios filhos, mas diz que não é culpa dela. Não é normal ter pensamentos de matar seus filhos. Essa tendência de Lindsay não é o que você pensa que é. É profundamente perturbador. E toda mãe que posta isso deveria ser investigada. Eu concordo.
Eu realmente concordo. Sua esposa provavelmente não deveria estar no TikTok, de Alip Talak. As pessoas estão tendo dificuldades com isso. Deixe-me reforçar. O TikTok é formulado de forma única para direcionar mulheres com conteúdos viciantes, negativos, enganosos e revoltantes. É por isso que defendem o caso da Lindsay Clancy, e ele foi retirado. Embora existam mulheres transexuais, provavelmente não deveriam estar lá. Sou grata por ter uma equipe que publica trechos do meu podcast lá. Eu realmente acho importante apresentar pontos de vista alternativos. E nunca acessei esse aplicativo em toda a minha vida. Ela admite ter assassinado seus 3 filhos. E ainda assim, $767 mil foram arrecadados. Quer dizer, tipo... Tim Pool. Essa é a próxima evolução óbvia no debate sobre o aborto. Comigo. Mais Minha vídeos mente performáticos nunca desliga. de como é difícil ser mãe. Justiça para Lindsay Clancy. Quero dizer, olha isso. Isso é obviamente IA, sim. E claro, não é surpresa que seja Cold Pink que apoia ela. Aquela organização terrível, financiada por entidades literalmente terroristas. Mas as mulheres ao redor dela apoiando, porque entendem a questão do pós-parto dela. Lindsay, eu te entendo. Eu simplesmente não aguento. Eu realmente não consigo lidar com isso. Está realmente em alta. Lindsay, eu te entendo. Bem, eu estou tentando cuidar das crianças. Estou me afogando todo dia. Me sinto culpado por gastar o dinheiro da minha família e não ganhar nada. Sinto que gasto demais. Ela escreveu isso, né? Sure. Estou cansado, estou apavorado com Cal ficar doente. Ele é um bebê doente. Um bebê doente. Você acha que essas mulheres percebem o que estão admitindo? Que essa coisa a qual elas estão dedicando suas vidas, elas estão simplesmente admitindo que sim, às vezes querem matá-lo. Elas têm alguma ideia das ramificações disso? Ele está doente agora com uma infecção nos 2 ouvidos Está e lindo, claramente tem um querida. problema na É uma barriga. Está criança horrível. linda. Literalmente. Esses são os melhores momentos da sua vida, sendo mãe. Podendo criar esses pequenos anjinhos lindos que nos foram dados. E você está reclamando disso. O que há de errado com você? É abusivo deixar o bebê chorar e não responder. Mas eu tomei a decisão. Eu fiz isso com o Cal. É um bebê lindo. Eu não aguento. A internet tá demais pra mim hoje. Obrigada a todos pela atenção a isso, Bata.